E aí, galerinha, beleza? Na aula passada eu mostrei como você exibe, né, o tipo de dado numa determinada variável, só que eu não mostrei como verificar se tal dado é de determinado tipo de variável, né? Se eu tenho, por exemplo, uma variável que é do tipo inteiro, se eu tenho uma variável que é do tipo numeric, nesse numeric pode ser double também, né? Double eu vou explicar um pouco mais, vou passar um exercício depois eu mostro, não mostrei na aula passada. E tudo isso, às vezes a gente precisa fazer esse tipo de verificação. Como é que nós verificamos? Por exemplo, eu queria aqui umas variáveis zemanés, né? Vari, vareli, varene e tudo mais. Por exemplo, se eu pegar aqui var i, né? Não se esqueçam que vari o R ele é case sensitivo, ele é sensível a letras maiúsculas e minúsculas. Então, por exemplo, vari ele não reconhece, você tem que escrever do jeito que ele é. Por exemplo, esse vari 5, ele é de que tipo de dado? Né? Eu posso fazer o quê? Eu posso usar tanto um class, ok, para saber se ele o tipo de dado dele, né? Se é integer, mas eu posso fazer uma verificação. Eu quero saber e eu quero que me retorne com verdadeiro ou falso se o dado é do jeito que eu quero. Se eu quero, por exemplo, se eu quero saber se ele é inteiro, se ele é caractere ou não. Então eu faço o que? Eu faço is, ponto, eu uso as funções is, que elas já têm algumas funções já pré-feitas, né? Vamos considerar dessa forma. E eu só faço o quê? É um is ponto e o nome do tipo de dado. Por exemplo, is integer. Aí eu passo var i, por exemplo. Ele retorna um true ou false. Então vou anotar aqui. Funções is ponto e aqui o tipo de dado na frente. Passa parênteses e variável a ser verificada. Ok? E ele retorna um true ou false. Sempre isso. Por exemplo, eu tenho is ponto numeric, ok? Ele verifica se é inteiro. Eu tenho um is ponto integer, que nem eu usei ali, se é inteiro, aqui é ponto flutuante, né? Se é inteiro, e aí todos os outros. Por exemplo, aqui, se eu pegasse aqui is.numeric var i, ele volta true também. Por quê? Porque, bem ou mal, inteiro ele não deixa de ser um número, ok? Agora, se eu pegasse, por exemplo, aqui is double, aí seria um falso. Por quê? Porque ele não é um número de dupla precisão, né? Ele não é um número desse jeito. Aí, por exemplo, se eu pegasse aqui, ó, var l, né? Var l eu tenho aqui como true. Agora, pergunta, se eu usasse isso aqui, ó, is.logical, e eu colocasse var l, ele vai voltar um verdadeiro ou falso? Ele vai voltar um falso. Por quê? Porque eu escrevi esse var l como um caractere. Veja que ele está com aspas aqui. Então, por exemplo, eu pego aqui, ó, is.logical, eu verifico se é um verdadeiro ou falso. Se é lógico, né? Tenho também o is.caractere, character, se é texto. Por exemplo, se eu pegar aqui e eu colocar is.character e eu pegar o var l, por exemplo, eu considero ele como um true. Eu verifico ele como um true. Então esse que é o problema. Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, var n, né? Aí eu pegar aqui, ó, is.integer var n, ele considera como falso, porque ele é 4.3. Agora is.numeric var n, se ele for um número, ele retorna como true. Ok? Tem o isNumeric, isInteger, isLogical, isCharacter. Eu tenho também, ó, is.double, se é número de precisão numérica. Eu tenho também
Ah, como que eu posso saber como que usa determinado dado? Eu coloco interrogação e coloco a parte da função, is numeric. Por exemplo, ele já vai direto e abre uma página aqui com o help. Então, muitas vezes a gente precisa saber como que usa, só colocar um interrogação na frente, colocar a função e ele já abre. Bem provável que também tenha o is.raw, né, que é o tipo cru, que tem ó, is. Qual que é o nome do outro mesmo? Complex. Todos os dados que tem, você tem um is, né? Mas, por exemplo, que nem aqui, eu tenho esse logical, que na verdade é um true. Eu quero que ele seja um lógico, mas ele está como um caractere do tipo texto. Como que eu faço para converter ele para outro dado, né? Aí, na próxima aula eu mostro para vocês. Beleza? Até mais!